todos, saudamos a Igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para celebrar Deus na nossa vida, ainda que dessa forma virtual, mas ainda assim queremos lhe convidar para se juntar conosco numa celebração de adoração e de gratidão que queremos render ao nosso Deus. Estamos gratos a Deus por mais uma semana que se passou, na qual o Senhor nos abençoou, o Senhor cuidou de cada um de nós, supriu toda a nossa necessidade. E então é agora a hora de expressar a nossa gratidão ao nosso Deus, o celebrando na nossa vida. Eu quero lhe convidar, pois, a se juntar connosco, a se juntar com todos os outros irmãos que estão cada um no seu lar, celebrando o Senhor, ouvindo e seguindo esse culto, pois se junte connosco numa atitude de louvor e de adoração ao nosso Deus. Continuamos restritos a este modelo de culto virtual, em consequência das decisões das autoridades da nossa prefeitura, do nosso Estado e também em consequência do agravamento da situação dessa pandemia. Então o nosso conselho, a nossa exortação para você é que procure ter todos os cuidados necessários para a proteção da sua vida, da sua saúde da sua família. Evite os excessos, evite saídas desnecessárias, restrinja as suas saídas àquilo que for absolutamente necessário na sua vida e em tudo mais precisamos aprender a usufruir dos prazeres da nossa própria casa, da nossa própria família. Muitas vezes nós achamos que as coisas boas, que as coisas prazerosas estão todas lá fora de casa, mas eu creio que também através desta pandemia Deus está procurando nos ensinar a valorizar a nossa casa, a valorizar o nosso lar, a nossa família, as pessoas que realmente Deus tem colocado na nossa vida, as pessoas que estão connosco, que nos suportam, que nos aturam, os nossos humores, os nossos maus humores também, são aquelas que estão dentro da nossa casa, não são os nossos amigos lá fora, esses são só para aqueles momentos excepcionais, mas para o dia a dia é a nossa família que nós temos connosco. Então valorize a sua família, valorize também momentos prazerosos com a sua família. Precisamos aprender a usufruir da nossa família, daqueles que estão dentro da nossa casa, porque é com eles que realmente nós estamos dividindo e compartilhando a nossa vida, seja nos momentos mais difíceis, seja também nos momentos mais prazerosos. Essa é uma das grandes lições que certamente Deus está a procurar nos ensinar. Estávamos acostumados a entender o prazer com saídas, com restaurantes, com jantares, com amigos, mas na verdade o verdadeiro prazer está dentro da nossa própria casa, está dentro do nosso próprio lar, usufruindo o amor, o carinho, o afeto dos nossos familiares. Vamos depois aprender essas lições importantes que através desta pandemia Deus está trazendo também para a nossa vida. Amém? Quero agora lhe convidar para fazermos uma oração inicial para o nosso culto, através da qual nós queremos pedir a bênção e a direção do Senhor para tudo aquilo que nós queremos fazer, acima de tudo para o honrar e para o glorificar nas nossas vidas e através deste culto. Sejam depois connosco neste momento de oração e vamos entrar na presença do nosso Pai. Bendito Deus, queremos te agradecer pela tua graça, misericórdia e bondade para com a nossa vida. Recebe a nossa gratidão, Senhor, por toda essa semana, Senhor, que se passou, pela forma como, Senhor, tu nos abençoaste, nos guardaste, tu supriste toda a nossa necessidade, Senhor, e hoje nós podemos estar aqui, ainda que cada um no seu lar, mas juntos, reunidos em teu nome, para te celebrar nas nossas vidas e para te expressar, nosso Pai, a nossa gratidão pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua presença na nossa vida. Senhor, queremos te cultuar na simplicidade dos nossos corações, na simplicidade deste culto, e o nosso desejo é que verdadeiramente possa estar subindo até o teu trono de graça um culto de gratidão e de adoração através desta forma virtual, chegando nos lares, na casa de cada um dos nossos membros e amigos. E, Senhor, que acima de tudo tu te sintas honrado e glorificado. Esse é o nosso desejo. Realmente não queremos fazer cultos que nos agradem, que satisfaçam os nossos desejos, os nossos prazeres, as nossas inclinações, mas queremos fazer cultos que verdadeiramente te agradem, que sejam para a glória do teu nome. Vem, pois, Senhor, ser glorificado, que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para estar connosco e para tirar dos nossos corações verdadeiro louvor e verdadeira gratidão ao teu nome. Sabemos, nosso Deus, que tu lês o que sai dos nossos corações, muito mais do que o que sai das nossas bocas. Então que seja realmente dos nossos corações que esteja saindo expressões de louvor e gratidão na tua presença. Vem pois nos direcionar, recebe a nossa gratidão, nosso Pai, recebe a nossa adoração. É o que te pedimos gratos em nome de Jesus. Amém.
Quero agora lhe convidar para louvarmos o Senhor, como temos feito nas últimas semanas e nestes cultos virtuais. Sempre escolhemos 2 louvores para compartilhar com você e para que através deles nós sejamos conduzidos numa atitude de louvor e de adoração ao nosso Deus. Então abra a sua boca e cante louvores ao nosso Deus. Vamos louvar. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Graças a Deus, separamos ainda um segundo louvor para continuarmos
nesta atitude de louvor e de adoração ao nosso Deus. Vamos continuar a louvar o Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tu deixares quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que assim dá. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém, graças a Deus. Quero agora lhe convidar para compartilhar com você uma reflexão na Palavra de Deus. Como você sabe, nós iniciamos há algumas semanas um conjunto de pregações subordinadas ao tema Os 4 princípios do ministério de Jesus. Nós já refletimos sobre os 3 primeiros, que foram o arrependimento, a fé, o discipulado, e nós tínhamos falado que existe ainda um 4º pilar sobre o qual alicerçou todo o ministério do Senhor, e esse 4º pilar era o seu senhorio, isto é, Jesus sendo o Senhor da nossa vida. O propósito do Senhor para mim e para você não é apenas ser o nosso Salvador, mas muito além disso, Ele ser o Senhor da nossa vida. Mais importante do que o Senhor salvar a nossa alma
e perdoar os nossos pecados é o Senhor salvar a nossa vida, isto é, trabalhar na nossa vida de modo que possamos viver uma vida totalmente diferente daquela que viveríamos se Jesus não fosse aquele que tem a autoridade e os direitos sobre a nossa vida. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, Ele o fez para nos comprar. A palavra de Deus ensina isso. Nós fomos comprados com alto preço. O preço foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. E quando nós fomos comprados, nós passamos a pertencer a outro Senhor. A palavra de Deus diz que nem eu nem você éramos de nós mesmos. Nós estávamos na mão do maligno, daquele que tinha autoridade sobre a nossa vida. Porém, a palavra de Deus nos ensina que Jesus nos resgatou com o seu sangue, para que não pertencêssemos mais a esse Senhor que nos escravizava, mas a um Senhor que nos liberta. Por isso a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, o senhorio de Cristo não é um senhorio que nos escraviza, ao contrário do príncipe das trevas, do príncipe deste mundo, que realmente escraviza aqueles que estão na sua mão. Porém, Jesus quer nos libertar para a verdadeira vida, para uma vida sem a escravidão do pecado, uma vida em que nós não somos mais escravos para fazer a vontade do inimigo ou para fazer a vontade da nossa carne, mas ter a liberdade de poder escolher fazer a vontade de Deus e viver uma vida para a glória de Deus. Esse sempre foi o propósito do Senhor, esse sempre foi o Evangelho que Jesus pregava. Jesus pregava um Evangelho em que Ele queria ser o Senhor e o Salvador, em que Ele queria perdoar os pecados, mas Ele também queria depois governar a vida da pessoa, não para a escravizar, não para a dominar, mas para a libertar. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Eu quero lhe convidar agora a fazermos uma leitura na Palavra de Deus. Então, abra a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, e nós vamos ler somente o versículo 44, e chama a sua atenção para esse versículo, porque ele nos ensina como é o propósito de Deus, como é importante no propósito de Deus o senhorio, a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Diz assim este versículo da Palavra de Deus: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Note, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Muito interessante este versículo, é uma citação que o Senhor faz num salmo de Davi, e nesta citação o Senhor fala acerca de um diálogo que há dentro da própria divindade, no próprio Deus, em que há uma atitude de respeito e de reverência na forma como o Senhor trata o Pai. Embora ele sendo o Filho, a palavra de Deus nos ensina que ele trata o Pai por Senhor. Ou seja, há um senhorio também da parte do Pai em relação a Cristo, em relação ao Senhor Jesus. Ainda que ele sendo Filho, ele também o trata por Senhor. Por isso diz o Senhor, Jesus, ao meu Senhor, a Deus Pai. Jesus trata o Pai por Senhor. Este é um versículo que nos ensina o princípio do senhorio. Sempre existe uma autoridade sobre a nossa vida. Se não for Jesus, vai ser outro. E esse é um princípio muito importante que nós precisamos aprender. Receber e entender a importância da autoridade de Jesus. Porquê? Porque a autoridade de Jesus é aquela que verdadeiramente vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Então, à guisa de introdução, eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem é o Senhor da sua vida? Quem tem os direitos da sua vida? Quem tem a autoridade sobre a sua vida? Esta pergunta é fundamental para você entender se Jesus é verdadeiramente o seu Senhor ou não. Ter Jesus como nosso Senhor não é apenas um título. Jesus não quer ter um título sobre a nossa vida para dizer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Senhor Jesus Cristo, que nós o tratamos por Senhor. Não, Ele quer ser o Senhor de facto. Ele quer ter a realidade do senhorio sobre a minha e sobre a sua vida. E ter a realidade do senhorio significa ter autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isto é, na hora da decisão, quem é que toma a decisão? Quais são os princípios e quais são os valores que regem a nossa vida? São os nossos princípios, os nossos valores? São os princípios e os valores do mundo e do inimigo? Ou são os princípios e os valores de Cristo que estão dominando a nossa vida? Então, a resposta a essas perguntas determina se Jesus é verdadeiramente o Senhor da sua vida ou não. Quando eu me converti, se usava uma expressão muito interessante
na pregação do Evangelho. E essa expressão ela dizia e nos convidava a receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu achei muito interessante a forma como era pregado o Evangelho antigamente, porque ele já incluía o senhorio de Cristo. Na realidade, parecia que o senhorio vinha até à frente da própria salvação e do próprio perdão. A pessoa era convidada a receber Jesus como seu Senhor e Salvador. As duas coisas sempre andaram juntas. Nunca se entendeu, naquele tempo, que o Evangelho estava dividido entre a salvação e o perdão dos pecados e o senhorio como um ato posterior e até talvez para muito facultativo. Não. Quando nós recebíamos Jesus, quando a pessoa se decidia por Jesus, ela o recebia como Salvador para o perdão dos seus pecados, mas também como Senhor, como autoridade sobre a sua vida. A pessoa sabia que quando ela recebia Jesus, isso já acarretaria um compromisso, o compromisso de ceder os direitos e a autoridade da nossa vida para o próprio Senhor. Receber a salvação de Cristo e o perdão dos pecados é importante, mas mais importante ainda é receber Jesus como Senhor da nossa vida, como aquele que a partir dali vai controlar e vai direcionar a nossa vida nos caminhos de Deus. Estes dois conceitos, eles sempre andaram juntos. O Senhor, no seu ministério, sempre deixou claro que recebê-lo como Salvador implicava recebê-lo também como Senhor. Isto é muito importante nós entendermos. Não existe essa separação, nem existe essa opção facultativa a posterior, para que depois a pessoa, depois de estar salva e perdoada, ela vai decidir se quer Cristo na sua vida ou não. Não, isso não existe. Se você quer Cristo na sua vida, você vai receber o perdão dos seus pecados, mas você também vai receber a sua autoridade. Se você não quer a autoridade de Cristo, os seus pecados também não vão ser perdoados. E este era o Evangelho que realmente Jesus pregava. Com frequência, Jesus perdoava as pessoas e depois, na hora que ele despedia as pessoas, ele dizia assim: vai e não peques mais. Ou seja, viva agora de uma forma diferente. Viva agora de acordo com os meus princípios e com os meus valores. Note que Jesus nunca perdoou as pessoas para elas continuarem vivendo a mesma vida, para eles continuarem lá no chafurdal do pecado. Não, ele perdoava para libertar a pessoa do pecado. E como é que ele libertava? Sendo o Senhor depois da vida dessa pessoa. Não existe essa coisa de ser perdoado e depois continuar cada um vivendo do seu jeito. Isso absolutamente não existe. O que existe na palavra de Deus é o ensino de que o senhorio de Cristo é tão importante quanto a sua salvação. Um outro exemplo que nós encontramos também nas Escrituras, nós falamos até sobre ele quando nós pregamos sobre o jovem rico. E nesse encontro que Jesus teve com o jovem rico, Jesus terminou com uma exortação para a vida daquele rapaz. E nessa exortação o Senhor disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e traz um tesouro nos céus. E agora note, e vem e segue-me. Note que para Jesus não era suficiente aquele rapaz ter um ato de altruísmo, um ato de grande generosidade, em que ele se desfaria dos seus bens terrenos para ajudar os mais pobres, os mais desfavorecidos. Isso era muito importante, era muito relevante. Mas é interessante nós lembrarmos também o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele está falando acerca da excelência do amor. Quando ele diz, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para dar aos pobres, ele conclui, nada disso me aproveitaria. Porque realmente a generosidade sem Cristo, ela pode ser um benefício muito grande para os mais carentes, mas para nós, ela realmente não nos aproveita. Por isso Jesus disse àquele rapaz: faz esse ato de generosidade, liberte dessa sua afeição aos bens terrenos que realmente estavam muito guardados no seu coração, muito presentes no coração daquele rapaz. A Bíblia diz que ele saiu triste porque possuía muitas propriedades, ou seja, ele tinha realmente o foco da sua vida, a grande paixão da sua vida eram os bens materiais, e Jesus sabia que isso estava escravizando, estava aprisionando aquele rapaz. Por isso Jesus pediu para ele se libertar dessa prisão, dessa escravatura que estava existindo na vida dele. Porém, muito mais importante do que isso, era o final que Jesus queria na vida dele. E vem e segue, ou seja, deixa que eu seja também o teu Senhor, o Senhor da tua vida. Essa era realmente a parte mais importante que aquele rapaz precisava de entender, que eu e você precisamos entender. Muito mais importante que todos os benefícios que Jesus possa trazer para a nossa vida é o seu senhorio, é a sua autoridade sobre a nossa vida, porque ela é que vai fazer toda a diferença. Quando nós aceitamos
a autoridade de Jesus sobre a nossa vida, quando nós recebemos essa autoridade, cedemos os direitos e os comandos da nossa vida para Jesus, a nossa vida vai ser totalmente diferente, vai ser totalmente mudada, os destinos da nossa vida vão ser totalmente diferentes. Isso vai fazer toda a diferença realmente na nossa vida. Então, a verdadeira conversão para Jesus implicava, trazia junto a autoridade de Cristo sobre a nossa vida. Era esse o Evangelho que Jesus pregava, é esse o Evangelho que nós queremos resgatar e trazer para os nossos dias e para a nossa igreja. Um outro versículo que nos ajuda a entender o conceito da autoridade e do senhorio de Cristo, nós encontramos lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Agora note, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Note qual é o conceito do senhorio de Cristo. O que é ter Cristo como Senhor da nossa vida? Não é chamar Senhor, não é o título, não é dar esse título para Jesus. É fazer a sua vontade, é obedecer à sua vontade, é viver de acordo com os seus princípios e com os seus valores. Por isso que muita gente chama Jesus de Senhor, mas Jesus na prática não é o Senhor da sua vida. Quem manda na sua vida são elas próprias. Na verdade, quem manda na sua vida é a sua carne e o inimigo que está por trás, manipulando e impondo a sua vontade, os seus princípios e os seus valores. Notem um outro versículo que nós também contamos em Mateus capítulo 10, versículo 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Note, Jesus, como dissemos no começo, ele se submete à autoridade do Pai e o trata por Senhor. E ele diz, o servo não é mais do que o seu Senhor. Se Jesus assim trata o Pai como Senhor, também nós temos que ter Jesus como Senhor da nossa vida. Nós somos os seus servos, nós nos convertemos e o recebemos na nossa vida. Então agora ele tem toda a autoridade e todos os direitos sobre a nossa vida. Cabe a nós agora viver em submissão, em sujeição a essa autoridade, a esses valores, a esses princípios da nossa vida. Um outro versículo também que nós podemos aprender, alguma lição importante, é aquele que nós encontramos também em Mateus capítulo 12, versículo 8, que diz assim: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Era uma disputa que estava acontecendo ali sobre a autoridade do Senhor no sábado e o que se podia fazer e o que não se podia fazer no sábado, e o Senhor deixou claro ali essa mensagem: o sábado também é dele. Na verdade, deixe-me dizer, os dias também são dele. Os nossos dias não são nossos, o nosso tempo não é nosso, o nosso tempo é de Deus. O Senhor está aqui dizendo que tudo é dele, inclusive os nossos dias. Os seus dias não são seus. Os meus dias não são meus. O tempo não é nosso. Na verdade, nós somos administradores da vida que Deus nos confiou. Porque até a própria vida é dele. Então, como é arrogante da nossa parte, queremos reter os direitos sobre a nossa vida, como se alguma coisa aqui fosse nossa. Uma das lições que a gente precisa aprender neste tempo, com esta enfermidade, com esta pandemia, é realmente a fragilidade da vida. Nós vemos pessoas saudáveis, pessoas que não tinham problema nenhum, a sua vida estava muito bem e de repente pegam essa doença e tudo vira de ponta cabeça. Alguns acabam partindo mesmo deste mundo. Como é frágil realmente a nossa vida. Como dizia Tiago, a nossa vida é como um sopro, é como um vento, é como uma névoa, que parece que está na nossa frente, mas logo desaparece, logo some. Assim é a vida. A vida é extremamente frágil. E nós achamos que temos os direitos sobre ela, que nós temos algum tipo de autoridade, algum tipo de comando sobre a nossa vida. Nós não temos nada. Na verdade, a vida que nós estamos vivendo é uma vida que Deus nos confiou para nós administrarmos, como se nós fôssemos os mordomos que estão gerenciando, que estão administrando alguma coisa que o seu Senhor lhe confiou. Nesse caso, é a própria vida. Os nossos dias, eles não são nossos. Por isso dizia lá o sábio Salomão, no seu livro de Provérbios: ensina-me a contar os meus dias, para que sejam dias bons. O que ele está dizendo ali é que muitas vezes nós vivemos dias que não contam, não têm valor. Na hora que você for contabilizar os seus dias, quantos dias você viveu verdadeiramente para a glória de Deus? O resto é tudo descartado, o resto vai sumir, vai desaparecer. Então, no saldo final, quantos dias vão restar? Por isso, Salomão dizia: ensina-me a contar os meus dias, para que sejam dias que contem, para que sejam dias válidos,
Porquê? Porque até dos seus dias, Jesus é o Senhor. Nada é nosso, tudo nos foi verdadeiramente confiado. Embora nós depois lemos lá na carta aos Coríntios que tudo é nosso, tudo é vosso, diz o apóstolo Paulo. Mas isso é porque Jesus nos dá de volta aquilo que realmente é dele e ele nos confia e ele nos entrega de volta. Na verdade, nós recuperamos a nossa vida quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. Olha que interessante. Nós achamos que estamos cedendo os direitos da nossa vida, a autoridade da nossa vida a Cristo. E alguns acham que estão perdendo com isso, mas na verdade nós não perdemos nada. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que quando nós fazemos isto, Jesus devolve a nossa vida para nós a vivermos agora para a glória de Deus. E por isso ele diz, agora tudo é vosso. Antes nada era nosso. Nada estava sob o nosso comando. Achávamos que tínhamos os direitos da nossa vida, que fazíamos a nossa vontade, mas na verdade nós estávamos fazendo a vontade de outro, do inimigo das nossas almas. Agora, quando nós nos submetemos a Cristo, nós passamos a viver sob a sua autoridade. E agora nós recuperamos verdadeiramente a nossa vida. Passamos a viver a vida que realmente vale a pena ser vivida. Um outro aspecto que nós também precisamos deixar claro sobre a necessidade de recebermos o senhorio de Cristo na nossa vida é essa necessidade que existe de acertar contas. Um dia todos nós vamos ter que prestar contas sobre a forma como administramos esta vida. Se o senhorio de Cristo fosse facultativo e cada um de nós pudesse viver a sua vida do jeito que quisesse, ou do seu jeito, ou se rendendo a Cristo, nós não teríamos que prestar contas da forma como estamos vivendo. Afinal, Deus estava nos dando essa opção, a opção de escolher ter Cristo como Senhor, ou sermos nós próprios os senhores da nossa vida. Porém, não é isso que as Escrituras nos ensinam. Antes elas nos alertam que no final haverá um acerto de contas, ou seja, Deus vai nos chamar e vai nos fazer prestar contas sobre a forma como temos vivido esta vida, do nosso jeito, cometendo os nossos erros, submissos a Satanás, ou do jeito de Deus, submissos a Cristo, recebendo a sua autoridade e vivendo o mais possível para a glória de Deus. Essa é realmente a vontade de Deus. Então lá em Mateus capítulo 25, versículo 19, nós lemos assim: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com ele. Um dia o Senhor também vai nos chamar para fazer contas e vai aferir que tipo de vida nós temos vivido. Quem tem sido verdadeiramente o Senhor da nossa vida? Se Jesus, se estamos submissos ao seu senhorio, ou se nós mesmos estamos vivendo do jeito que cada um de nós nos apetece. Em Mateus 25, 21, nós lemos também assim: e o Senhor lhe disse: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Um servo foi chamado à presença do Senhor e para acertar contas, para fazer contas da forma como tinha administrado aquilo que o Senhor lhe tinha confiado. No nosso caso, a forma como temos administrado a nossa vida. E aquele servo foi aprovado. O nosso desejo para mim e para você é que quando um dia o Senhor nos chamar para prestar contas lá no tribunal de Cristo, cada um de nós possa ouvir essa frase, essa palavra do nosso Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Que isso seja, pois, para a glória de Deus, certamente será também para grande vitória na nossa vida. E em Mateus 24, 42 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que o Senhor há de vir. Ou seja, além de tudo mais, até a hora de prestar contas também está nas mãos do nosso Senhor. Nem isso está na nossa mão. Uma hora Ele vai nos levar dessa vida e chegará depois o tempo em que nós teremos que prestar as nossas contas para com o nosso Deus. Veja, pois, como a sua vida depende tanto do senhorio de Cristo. Como realmente essa ideia de que nós podemos escolher viver a nossa vida do nosso jeito, ela está totalmente errada, não tem assento na palavra de Deus. Se você escolhe viver a sua vida do seu jeito, você vai prestar contas por essa vida e pelas decisões que você tem tomado. Se você aceita Cristo verdadeiramente como seu Senhor, então você vai viver uma vida diferente, uma vida verdadeiramente para a glória de Deus. E na hora de prestar contas, Ele vai dizer: você é um servo bom e fiel, eu vou confiar a minha obra, o meu reino a você. Isso seja, pois, para a glória de Deus. É muito importante nós entendermos a importância do senhorio de Cristo. Não existe essa coisa de salvação primeiro, senhorio depois. Não.
quando você recebe Jesus na sua vida, você o recebe completo. Jesus ou vem inteiro, ou ele não entra na minha vida, não entra na sua vida. Ele não é menino para a gente poder iludi-lo ou enganá-lo, recebendo só o bónus, mas não querendo depois a sua autoridade e o seu senhorio. Queremos o perdão, queremos nos libertar das consequências eternas do nosso pecado, mas não queremos Jesus depois da nossa vida para nos direcionar, para gerenciar a nossa vida. Por isso ele, quando vem, ele vem inteiro. Ele vem para ser o Senhor e vem para ser o Salvador. Esse é o ensino da Palavra de Deus, esse é o ensino dos ensinamentos de Jesus, era esse o Evangelho que Jesus pregava. Por isso as pessoas tinham muitas vezes tanta dificuldade para decidir se queriam ou não Jesus. Elas entendiam que a proposta que Jesus estava fazendo era de perdão de pecados, mas também era de senhorio e de autoridade. E muitos não queriam essa autoridade de Jesus e por isso eles também não receberam o perdão dos pecados. Então reflita bem sobre esta palavra, entenda bem este assunto. Se você não está recebendo Jesus como Senhor da sua vida, provavelmente você ainda está nos seus pecados. Então receba Jesus completo na sua vida, como Senhor e como Salvador. Também em relação à obra de Deus e ao ministério, muitos há que se acham os donos e os senhores da obra, os donos e os senhores da igreja. E lá em Mateus capítulo 9, versículo 38, o Senhor também deixa claro que a igreja também não é nossa, a obra também não é nossa, a seara não é nossa, a seara é dele. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. A seara, a obra, o reino, a igreja, ela não é minha, não é sua, não é de ninguém, ela é do próprio Senhor. Por isso, lamentavelmente, a gente assiste a muitos que acham que têm os direitos de administrar a obra do jeito que eles quiserem, de acordo com os seus interesses, de acordo com os seus valores, para proveito próprio, muitas vezes, infelizmente, sem se sujeitar verdadeiramente a Cristo. Quantas vezes nós vemos a obra de Deus, igrejas, ministérios inteiros, sendo administrados de uma forma pessoal, de uma forma a favorecer os interesses materiais, ou de fama, ou de prestígio, que muitos estão perseguindo aqui neste mundo. Infelizmente, isso é uma deturpação muito grande em relação ao que é verdadeiramente a obra de Deus e o que é a igreja verdadeira do Senhor. E alguns se aproveitam da simplicidade das pessoas, é para se fazer em cima das pessoas. Lamentavelmente, essa é a forma como muitos estão usando a igreja, até para fazer política, para fazer politicagem, para defender A, para defender B. Usam a igreja como se ela fosse deles. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor, a seara é dele. Os próprios cultos são muitas vezes organizados e direcionados para a satisfação do próprio homem. As pessoas fazem o culto à semelhança dos dias de Amós. Nós já fizemos uma sequência de pregações lá também no livro de Amós, e uma das coisas que nós vimos é que naquele tempo o povo de Israel fazia cultos muito animados, fazia cultos muito bonitos, coisa muito linda, mas Deus não estava recebendo nada, e Deus faz uma denúncia muito grande ali nos dias de Amós, e ele diz: fazeis os cultos que vós gostais. Ou seja, a forma como o culto estava sendo organizado não era para a glória de Deus, não era para agradar o Senhor, era para agradar o próprio homem, era para as pessoas se sentirem bem, era para a satisfação da própria carne. Olha como a própria igreja pode ser usada de uma forma deturpada para a satisfação do próprio eu, dos próprios interesses pessoais e mesquinhos do ser humano. O nosso desejo é realmente que o nosso culto, ainda que simples e modesto, seja um culto que verdadeiramente agrada a Deus, que honre o nome do Senhor, em que a palavra seja cristocêntrica, em que os louvores sejam cristocêntricos, em que cada um de nós seja ensinado, seja exortado a adorar o Senhor, a expressar gratidão, a expressar a sua adoração. Isso é muito importante. Muito importante é entendermos que o culto é para agradar a Deus, não é para agradar a nós mesmos. Talvez alguns digam assim: não, nós podemos fazer assim, nós podemos fazer assado, nós podemos fazer desse jeito, nós podemos mudar isto, nós podemos mudar aquilo. Certamente nós podemos mudar muitas coisas, podemos melhorar muitas coisas, o nosso desejo é sempre melhorar, mas sempre com base no intuito de que nós queremos agradar a Deus, nós queremos adorar a Deus. O nosso culto não é para ficar mais bonito, não é para ficar mais interessante para nós, é para ficar mais interessante para Ele. Se houver alguma mudança que nós pudermos fazer para agradar mais o Senhor, com certeza nós podemos e devemos fazer. Agora, se as mudanças é só para nos agradar,
Para tornar o nosso culto num entretenimento mais agradável, não, isso aí não é o propósito de Deus para a sua igreja, esse não é o propósito de Deus para a sua obra. A seara não é minha, a seara não é nossa, a seara é do Senhor, a obra é do Senhor. Por isso nós nos afastamos sempre desses princípios que nós vemos proliferar tão facilmente nos nossos dias, de a obra sendo administrada de acordo com as orientações e os interesses do homem, para a sua própria valorização. O homem é o centro do culto e isso é o que tem desvirtuado a Igreja de Deus nos nossos dias e lamentavelmente muitos têm seguido por esse caminho, vão lá para o seu próprio entretenimento, vão lá para se sentir bem, abraçam todo o tipo de doutrina errada, abraçam todo o tipo de ensinamento que não faz parte da palavra de Deus, todo o tipo de distorção, porque querem coisas que lhes agradem. Não estão preocupados se isso está agradando a Deus. Mas que seja esse realmente o nosso desejo, de verdadeiramente fazer cultos que agradem o nosso Senhor. Nós queremos que Cristo também seja o Senhor da igreja. Queremos que Cristo também tenha autoridade sobre a nossa igreja. Então fazer tudo de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus princípios, de acordo com os seus valores. Como dizia João Batista, que ele cresça e eu diminua. Esse seja sempre o princípio do culto, o princípio da celebração que nós temos de fazer ao nosso Deus. Amém? Então, e em conclusão, nós precisamos entender que a vida para a qual o Senhor nos chama é uma vida para ser vivida sob a sua autoridade e sobre o seu senhorio. Não querer viver debaixo da autoridade de Cristo é não querer Cristo na sua vida. E em consequência, também é não ter o perdão dos seus pecados, nem a salvação, nem a vida eterna. Porém, quando a pessoa recebe Jesus, ela recebe Ele completo. Ele vem como Senhor e vem como Salvador. Ele traz o seu perdão, Ele traz a salvação da nossa alma, mas Ele também traz a sua autoridade, Ele também traz o seu senhorio, porque Ele, mais do que quer salvar a alma, Ele quer salvar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa vida, o nosso jeito de viver. E lá em Mateus capítulo 24, versículo 46, nós lemos assim: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Amém? Que sejamos realmente muito felizes quando o Senhor vier e nos encontrar servindo Ele, vivendo de uma forma íntegra, vivendo para a glória do seu nome, vivendo, recebendo Jesus como nosso Senhor, como aquele que tem realmente a autoridade sobre a nossa vida. O convite do passado continua atual, receber Cristo como Senhor e Salvador, como se pregava lá no início da minha conversão, que se pregava Cristo como Senhor e Salvador. Esse convite ainda está atual, esse é o convite da palavra de Deus. Termino citando um versículo lá de Zacarias capítulo 14, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia será o Senhor, e um será o seu nome. Esta é uma das promessas que se cumprirá lá no milénio, em que de uma forma completa, de uma forma total, o nome do Senhor vai ser verdadeiramente o Senhor de toda a terra, ou seja, toda a terra vai estar submissa à sua autoridade e ao seu senhorio. Notem como é importante no projeto de Deus, no plano de Deus, o senhorio de Cristo. Lá na frente, na consumação de tudo, o propósito final é que toda a humanidade, toda a terra se submeta à autoridade de Cristo, ao senhorio de Cristo. E Cristo venha a ser verdadeiramente o Senhor de toda a terra, o Senhor de todo o homem, o Senhor de toda a mulher, sem qualquer exceção. Então que isso aconteça desde já na minha vida, na sua vida. Reflita sobre esta palavra, se necessário, refaça os seus conceitos e entenda que Jesus quer ser Senhor e Salvador da sua vida. Ele quer ter os direitos completos sobre a sua vida. Encerramos assim, pois, essa sequência de pregações sobre os pilares mestres, onde assentaram todo o ministério do Senhor, entendendo que para o Senhor o arrependimento foi sempre uma palavra, uma pregação extremamente importante. O apelo à fé em si, como Cristo, como o Messias revelado, como o Pai também que ele estava representando, era extremamente importante. O discipulado, Jesus nunca pediu para ninguém ser seu membro, ser seu seguidor, não, ele queria que ele fosse seu discípulo de verdade, e o seu senhorio, a sua autoridade verdadeiramente sobre a vida daqueles que o recebem. E esses eram, pois, os 4 pilares onde assentou todo o ministério de Jesus, e é por causa deles que o ministério do Senhor fez toda a diferença. Com certeza
vai continuar fazendo se nós continuarmos pregando a sua pregação, se nós continuarmos fiéis à sua pregação, em vez de entrarmos em modismos, em facilitismos, em querer igrejas cheias, cheias de gente perdida, cheias de gente com as vidas vazias, cheias de gente iludidas, de que estão perdoadas, enquanto eles continuam vivendo do jeito que lhes apetece, fazendo tudo que não presta, fazendo tudo que não agrada ao Senhor e mostrando que verdadeiramente nunca receberam Jesus na sua vida, nem como Salvador, nem como Senhor, e por isso ainda estão nos seus pecados. Não é esse o nosso propósito. O nosso desejo é que realmente Jesus faça a diferença na nossa vida e nós sejamos verdadeiramente resgatados, muito mais do que encher a igreja. É claro que nós queremos ter uma igreja cheia, uma igreja bonita, uma igreja confortável, com pessoas que frequentem a nossa igreja. Todo pastor quer isso, mas muito mais do que isso, nós queremos levar pessoas para o céu, para a eternidade com Deus. E isso só vai acontecer quando nós recebemos Jesus completo na nossa vida, como Senhor e como Salvador. Amém? Receba, pois, essa palavra e que o nome do Senhor seja honrado e seja glorificado na nossa igreja e em todo este culto. Amém. Amém. Graças a Deus pelo culto que o Senhor nos permitiu de celebrar. Nosso desejo é que você esteja se sentindo abençoado, mas também esteja expressando a sua gratidão, o seu louvor e a sua adoração na presença de Deus. Receba, pois, essa palavra de hoje, uma palavra talvez um pouco forte, mas uma palavra de ensinamento da palavra de Deus, que certamente fará toda a diferença se nós a compreendermos e se nós a pusermos em prática na nossa vida. Quero agora lhe convidar para fazermos uma oração final, através da qual nos queremos agradecer a Deus por esse culto, pela forma como o Senhor nos tem abençoado na nossa vida e desde já também pedir a bênção e a direção e a presença do Senhor ao longo de toda esta semana que hoje se inicia. Vamos orar. Nosso Deus, damos graças pela Tua graça, misericórdia e bondade para com a nossa vida. Queremos te agradecer por este culto que estás nos permitindo te celebrar. O nosso desejo, nosso Pai, é que Tu te estejas sentindo verdadeiramente honrado e glorificado, Senhor, em todo esse culto, que do meu coração, do coração dos nossos irmãos e amigos, esteja saindo verdadeira adoração ao Teu nome, Senhor. Esse é o nosso desejo mais profundo, que verdadeiramente o Teu nome esteja sendo honrado e glorificado ao longo de todo esse culto. Queremos te agradecer também pela palavra de hoje, Senhor, que trouxeste aos nossos corações. Ó Senhor, que seja uma palavra que realmente nos impacte, que nos ensina a viver verdadeiramente debaixo do Teu senhorio, da Tua autoridade, a receber Jesus de uma forma completa na nossa vida, não querer apenas a salvação e o perdão dos pecados, mas querer a Sua presença, a Sua autoridade, o Seu direcionamento, o Seu senhorio sobre a nossa vida, porque certamente isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Faz assim na minha vida, faz assim na vida dos meus irmãos e amigos, Deus, e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Queremos desde já também colocar esta nova semana que hoje se inicia na Tua presença e rogar, nosso Pai, a Tua guia, a Tua direção e a Tua presença na nossa vida ao longo de toda essa semana. Senhor, rogamos que Tu nos abençoes, que cuides também de cada um de nós, que nos direciones conforme o que for da Tua vontade para a nossa vida. Pedimos também a Tua cobertura espiritual, a Tua proteção. Sabemos que Tu és um Deus do qual mana leite e mel, porém o inimigo se levanta continuamente, tentando impedir que a Tua bênção chegue na nossa vida, que nós nos apropriemos da Tua bênção, mas, Senhor, te rogamos que Tu repreendas, Deus, aos seus demónios e a todo que se alie com Ele, com as suas maldades, com as suas invejas, contra a nossa vida, e nos abençoa, Deus, nos faz prosperar, nos faz seguir em frente, Senhor, nos faz crescer, principalmente na dimensão espiritual, mas também na dimensão humana, que tudo seja para a glória do Teu nome, porque certamente será também para a nossa bênção. Que hoje, 8 dias, nós possamos estar com os nossos corações cheios de alegria e de gratidão para vir de novo à Tua presença, expressar louvor e gratidão por tudo o que Tu tens feito e por tudo o que Tu tens sido na nossa vida. Recebe, pois, este nosso culto, nosso Pai, é o que Te pedimos gratos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua família, com a sua casa e com toda esta igreja. Amém. Receba a sua bênção. Que Deus nos abençoe.